Apocalipse 14:6. Acharam? Sim ou não? E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus, e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Por favor, me dê 100% da sua atenção. Esse texto aqui, de Apocalipse 14, isso aqui vai acontecer no final da grande tribulação. Depois da abertura dos selos, que nós falamos no ano passado, depois do toque das 7 trombetas, depois que o anticristo já estiver reinando nessa terra, depois que milhares de pessoas forem marcadas com a marca da besta, depois de tudo, depois de tanta tragédia, depois de tanta coisa, um anjo vai dar o último recado. Um anjo mesmo, não vai ser uma coisa espiritual, vai ser uma coisa visível. Um anjo vai descer para pregar o evangelho pela última vez, dizendo: olha, adora, aqui, né, repetindo, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vindo a hora do juízo. É o último alerta dentre muitos que a humanidade já teve e terá. Você vê quantas provas evidentes nós temos que Jesus de fato morreu e ressuscitou. Muitas. Você vê, há uma briga muito grande aí, né, de teólogos, de filósofos, historiadores, para querer provar o contrário, mas nem eles conseguem provar. Alguns filósofos e teólogos que não creem em Jesus dizem: a gente não crê, mas o que vocês acham? Eles dizem assim, só para você ter ideia, eles dizem assim: olha, o que a gente sabe é o seguinte, ele de fato veio, ele morreu como disse que ia morrer, depois o corpo dele sumiu do túmulo, e depois ele apareceu. Amém, pessoal? Não querem dizer claramente, mas diante de tudo isso, como questionar? Você vê, a história prova que um homem enviado dos céus pelo próprio Deus veio, deu a vida, morreu, ressuscitou para nos salvar. Primeira prova evidente. Diante de tudo isso, diante dessas informações que nós temos, tanto da Bíblia como da própria história, me diga se não era para o ser humano andar curvado a Deus. Era ou não era, pessoal? Mas é isso que a gente vê? Não. O que a gente vê é isso aqui, ó. Põe na tela, por favor, o vídeo. Acredita em Jesus Cristo? Não, não sei. Boa tarde. Acredita em Jesus Cristo? Olha, boa tarde. Você acredita em Jesus Cristo? Obrigado. Não acredita em Jesus Cristo? Não. Não? A sério? Não acredito. Você acredita em Jesus Cristo? Não. Acredita em Jesus Cristo? Acreditam em Jesus Cristo? Não. Boa tarde. Boa tarde. Você acredita em Jesus Cristo? Acreditas em Jesus Cristo? Não. Não? Vocês acreditam em Jesus Cristo? Vocês acreditam em Jesus Cristo? Se quiser mandar pro inferno, quem tá perdendo é ele, isso é incrível. Com toda certeza. E olha também, se a gente for pro inferno com toda essa galera, quer dizer, se a gente for pro céu com toda essa galera, eu também prefiro pro inferno. Eu prefiro que a gente vá pro inferno, faça uma festa lá, todo mundo brinque. E aí? O que você me diz? Uns preferindo o inferno, uma grande maioria não acreditando, e outros no carnaval, entre Jesus e inferno, o que preferem? Coitados. Não tem ideia do que é o inferno. Mas é como o ser humano vive. Com todas as provas, com todas as evidências de que ele veio, deu todas as coordenadas do que iria acontecer e está acontecendo. Nós lemos aqui semana passada, Mateus 24, vocês lembram disso? Tudo que Jesus disse que iria acontecer no fim, está acontecendo. E o ser humano, ou assim, não acredito, a esse grupo, mas também há aquele grupo, pessoal, que até, entre aspas, acredita, mas não com sinceridade, não com verdade. Você tem ideia? A gente estava falando sobre isso esses dias, né? A história
do ser humano, a história se repete. A Bíblia, se você pegar a Bíblia do começo ao fim, o que é que a gente vai ver? O ser humano, quando está com problemas, quando está sendo atacado, quando está sendo humilhado, quando estão, sendo oprimidos pelos inimigos, se voltam para quem, gente? Para quem? Ó Deus, tem misericórdia e tal, aquela coisa toda. Aí Deus vai lá e tem compaixão e dá vitória para o povo. A Bíblia inteira você vai ver isso. Quando resolve o problema, se acertar, eu te dou um doce. O que faz? Se afasta, vira as costas. Esse é o ser humano. A natureza que eu e você temos que lutar para não se inclinar para essa natureza. Você vê, hoje pessoal, de manhã, um senhor, uma família deu um testemunho hoje aqui, muito legal. O homem disse assim: eu cheguei na igreja com a minha esposa carregada no colo. O homem falou isso hoje aqui, eu fiquei vendo, é verdade mesmo. Ele falou que todos os médicos já haviam desenganado a esposa dele, não sabia o que ela tinha, ele já não sabia mais o que fazer, remédio, tratamento, a mulher morrendo. Ele chegou na igreja, encontrou um pastor na fé, e o pastor falou para ele: o senhor crê? O senhor tem fé? Ele falou: tenho. Então, a sua esposa está curada agora. A mulher saiu dos braços dele e se levantou. Amém? Esse homem não voltou mais na igreja. É difícil até de acreditar, não é, pessoal? Ele só veio aquele dia. Aí a esposa levantou e no outro dia, vamos? Ele, para onde? Ué, para a igreja. Buscar o Deus que me curou, buscar o Deus que fez um milagre na minha vida. No domingo seguinte, ela veio para a igreja, ele foi jogar futebol. Olha só, a mulher teve que fazer campanha, a mulher teve que lutar, teve que fazer corrente, para ele depois voltar e se converter. Hoje, graças a Deus, está convertido. Amém, gente? Mas a história é assim. Ser humano duro de coração. Precisou, o cinto aperta, ó meu Deus, me ajuda, eu te amo. Deus resolveu, tchau. Lembra dos 10 leprosos? Vocês lembram disso? Os 10 leprosos foram lá, ó Deus, tem misericórdia de nós. Chegaram para Jesus e Jesus falou: vai lá, se apresentam ao sacerdote que vocês vão ficar curados. Os 10 foram curados. Tem o texto aí na tela? Põe na tela, por favor. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano, ou seja, não esperavam que o estrangeiro viesse, né? Dando-lhe graças. E caiu aos seus pés, dando-lhe graças. Esse era samaritano. E respondendo, Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te curou. Foi isso? Foi curou? Não, curado eles já estavam. Agora é a salvação. Quem busca a Deus sem interesse é porque quer a salvação. Quem busca a Deus com interesse só quer as bênçãos. Resolveu as bênçãos, a pessoa baixa a guarda. Em outra ocasião, em João, ele disse assim: Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Amém, pessoal? Jesus disse para eles assim, isso a Bíblia inteira você vai ver, antes de Jesus e depois de Jesus: vocês só estão comigo por causa do pão. Eu dei pão para vocês, vocês vieram atrás de mim. Me buscais não pela comida que perece, mas pela vida eterna. Em outras palavras, cuidem da alma de vocês. A alma de vocês é o mais importante. Tudo vai passar ou não vai, gente? Tudo vai passar. Hoje nós estamos vivos e amanhã nós partimos. Sexta-feira agora, nós estivemos aí no velório de uma esposa de pastor que estava ontem com a gente e não está mais. Porque a vida é um sopro. Olha quantos avisos. Olha quantos avisos a humanidade vai ter ainda depois que o anticristo aparecer. Vão vir os 144 mil selados para pregar. Virá a grande multidão vestida de branco, vai pregar. Tudo nos leva a crer, segundo o Apocalipse, que Deus vai reenviar para essa terra Moisés e Elias, vestidos de pano de saco, para pregar. E a humanidade mais dura vai ficar. Até que virá esse último aviso. Então, eu sei que naquele dia vai ser um anjo mesmo, um anjo de verdade. Mas hoje o anjo está falando. O anjo está alertando. Quem são os anjos que alertam hoje sobre a salvação, gente? Quem são? Os pastores,
todo domingo você vem aqui e a gente dá o mesmo alerta, se entregue. Busque a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele tem para dar. Não faça como o povo na época de Jeremias. Põe na tela, por favor. Ele disse assim: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, ainda que não fossem deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disso, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. O que essa profecia quer dizer? O povo que cria em outro Deus, não verdadeiro, não trocava os seus deuses por nada. A gente vê lealdade da parte de algumas pessoas. Ela crê naquele santinho, ela crê naquele Deus, ela crê naquele horóscopo, ela crê naquela religião. Os muçulmanos, por exemplo, vai tentar mudar a cabeça deles. Não são deuses, mas eles não trocam por nada. Mas quantos não são aqueles que dizem servir o manancial das águas, o Senhor dos exércitos, né? O Senhor dos exércitos, mas trocam por qualquer coisa que se apresenta com mais facilidade. Ó, isso aqui vai ser mais rápido. Eles querem. É como as cisternas, né? A cisterna tem uma quantidade de água maior. Então a comparação é essa, tem mais, é na hora. Já a fonte é aos pouquinhos. Mas acaba, gente. Jesus é a fonte da sua vida. Amém, pessoal? Jesus é a fonte. As cisternas, essas cisternas rotas, aquelas tinham rachaduras. Então, da mesma forma que tinha muita água, a água vazava, ainda entrava sujeira. Então, quanta gente não tem feito isso? Trocado a fonte de águas vivas pelas cisternas dessa vida, que uma hora tem e outra hora não tem. A moda dessa vida, o brilho desse mundo, você vê, a moda nos escraviza. Sim ou não, gente? Mas há quem troque o manancial pela fama, pela moda. Você vê que a moda é uma escravidão. Uma hora a moda é pintar o cabelo. Vou pintar o cabelo, vou lá no salão pintar de vermelho. Pronto, pintou. Aí depois parece que tem a moda agora que é para despintar. Como é que chama, pessoal? Descolorir, tem que naturalizar e vai tirar agora. É ou não é assim? A moda uma época era esticar a cara e ficar igual um plástico. Não é, pessoal? Estica. Não, agora tem que desesticar, tem que engilhar. A moda agora é colocar aquele bico de pato às mulheres, né? Com o bico assim. Não, agora tem que tirar o bico. É ou não é assim, pessoal? Agora, esse celular aqui agora, ela compra o celular, quando ela vai usar, sai um novo. É a vida que a gente vive. Não que você não possa usar, não que não é para você não se cuidar, não. Eu quero comparar as coisas que passam e as coisas que são eternas. Amém, pessoal? E aí depois desse último alerta, que o anjo vai pregar o evangelho, ainda assim muitos não vão se arrepender, aí iniciará o derramamento das taças da ira de Deus. Se você quiser passar aí Apocalipse 16, começam os flagelos. 16, 1 e 2 diz assim: e ouvi, vinda do templo, uma grande voz, que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro, e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Olhe para mim, por favor. Se você não acompanhou, na abertura dos selos e no toque das trombetas, as pragas atingiam uma parte da humanidade. Teve doença também nos selos. Só que no derramamento das taças, toda a terra será abalada. Tenta imaginar, 100% da humanidade com uma praga que nós não sabemos qual é, uma chaga maligna. Todo mundo doente. Vai ter hospital para atender todo mundo, gente? Até os médicos que estiverem aqui ficarão doentes. Toda a humanidade adoecerá com o derramamento da primeira taça. Imagine, se na Covid já foi um caos, sim ou não? E embora pareça muito, mas diante da população mundial, foi um número muito pequeno. Toda a terra será abalada. Aí vem a segunda taça. E o segundo anjo derramou a sua taça, onde? Aonde, gente? No mar, que se tornou em sangue como de um morto. E morreu no mar toda a alma vivente. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram sangue, ou seja, fim da água potável. Imagina,
No outro domingo nós vamos falar das outras 4 taças. Mas imagine, não vai haver mais água. Se vocês que viram na novela, quando uma dramatização apenas, de como foi quando as águas do Egito se tornaram em sangue, já se percebia um desespero, sim ou não? Você imagina toda água do mar, sangue, batido, grosso. Água dos rios, sangue. Como que a humanidade vai viver? Toda a terra será abalada. Imagine todos os animais dos mares e dos rios mortos. É o que vai acontecer com o derramamento da segunda e da terceira taça. E ouvi o anjo das águas que dizia: justo és tu, ó Senhor, que és e que eras e que hás de ser, porque julgaste estas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. Ou seja, é como se todo o sangue inocente que foi derramado nessa terra, tem muito sangue inocente que já foi derramado, tem ou não tem, gente? Muita gente que foi injustiçada, morta. A justiça, na verdade, que às vezes nós não vemos, tem gente aqui que talvez diz, mataram o meu familiar, e ele era inocente. Nesse dia, eles vão colher os frutos disso, o juízo vai ser mostrado. Fulano foi preso injustamente, muito sangue foi derramado. Nesse dia, o sangue vai ser a testemunha, vai ser o juízo para eles, para os que fizeram a maldade e não pagaram por isso. As taças, o juízo, os flagelos serão para eles. Aí diz mais, versículo 7, e ouvi outro do altar que dizia: na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. E aqui a gente encerra e no outro domingo falaremos das outras taças. Mas o que eu quero dizer com isso? Esse aqui vai ser o último aviso. Você pode pensar assim, peraí, mas hoje ainda não é o último aviso. O aviso vai ser lá no final da grande tribulação. Teve gente que veio semana passada aqui, e semana passada foi o último aviso. Porque se foram tragados, ou pelo mal, ou pelas tentações, ou pela morte. Teve gente que veio que estava aqui no ano passado, não está mais. Porque no ano passado foi o último aviso. Alguém aqui pregando em qualquer reunião disse: se entrega, sai da vida velha, sai do pecado, casa com Jesus, para de ficar ensaiando um batismo nas águas, para de ficar ensaiando, me entrego hoje, estou pensando, estou me convertendo, estou me preparando, estou, planejando. Não, ouviram, não tomaram decisões. Foi o último aviso para eles, porque hoje já é tarde demais. Quem está entendendo, pessoal? Então, faça de hoje o último aviso, hoje. Se você está aqui nessa reunião e você sabe, olha, se hoje fosse a minha última reunião, eu não estaria salvo, porque eu estou na igreja, eu conheço a verdade, mas tenho vivido na mentira. Se conserte hoje. Amém. Quem é aqui? Não sei. Deus está falando com alguém, às vezes é uma pessoa, mas Deus quer salvar a sua alma quando? Hoje. O anjo está dando o último alerta. Faz hoje, se entrega hoje. Amém, pessoal? Porque há um lugar muito especial sendo preparado para os salvos. Amém? Às vezes a gente ouvindo falar sobre a ira de Deus em um momento em que só se fala do amor. Sim ou não, gente? Amor a gente não fala não, pessoal. Amor a gente vive. Amém? De que adianta ficar falando do amor? Pouco a gente fala sobre o amor, porque o amor não dá para pregar. O amor tem que ser vivido. Então, num tempo em que se fala só do amor, quando a gente vem com esse assunto de ira, a pessoa pode pensar assim: mas esse Deus é muito mau. Não é, gente? Ele é mau, pessoal? É bom até demais. É muito bom. Olha quantas chances ele deu e dará para o ser humano se entregar. Porque, como eu falei no começo, pelo que ele fez, era para todo mundo andar de joelhos para Jesus. É ou não é, pessoal? Era para todo mundo automaticamente. Não, eu vou servir a ele. Mas o ser humano faz o que você viu aí há pouco no vídeo. Não acredito, ou quem acredita só quando as coisas estão ruins. Esse Deus preparou o céu para nós. Amém, gente? O céu. Ele disse que o que olhos não viram e ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, é o que ele tem preparado para os que creem. Então, o inferno não foi preparado para a gente não, pessoal. Foi preparado para o diabo e os seus demônios. Para nós é o céu, se a gente quiser servir a Jesus de verdade.